Cerimônias funerárias sempre estiveram presentes na cultura de diversas civilizações. Com o passar dos séculos, a humanidade desenvolveu diferentes maneiras de sepultar entes queridos, sacerdotes e históricos governantes. Nesse sentido, de tumbas suntuosas a artefatos inusitados, as descobertas arqueológicas são as mais distintas. De Tutancâmon aos soldados de terracota, venha conhecer algumas tumbas que foram encontradas surpreendentemente bem preservadas. Neste vídeo iremos conhecer 8 descobertas arqueológicas de tumbas intocadas. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Tumba de Tutancâmon, Egito. Encontrado no Vale dos Reis de Tebas pelo americano Howard Carter, em 1922, o túmulo do jovem faraó Tutancâmon fascinou o mundo. Dentro de 4 câmaras subterrâneas, além dos sarcófagos que guardavam sua múmia, centenas de artefatos se destacavam pela riqueza e pela preservação. Entre eles, um trono, uma carruagem, armas, joias e a famosa máscara mortuária dourada. Tesouros imensuráveis, não vistos por olhos humanos por mais de 3.000 anos. Dos cerca de 5.400 objetos encontrados, a máscara mortuária azul e dourada do faraó, que pesa 11 quilos, é a mais famosa. Carter a encontrou na câmara funerária. A máscara mortuária cobria o rosto do faraó embalsamado, que estava em um caixão de ouro maciço de 225 quilos, cercado por 4 santuários feitos de madeira dourada, um sarcófago de pedra e 3 caixões, um dentro do outro. Em outra câmara, uma estátua do deus egípcio dos mortos, Anubis, guardava um santuário contendo os órgãos do ventre de Tutancâmon. Número 7. Mausoléu do Imperador Qin, China. Depois da morte do Imperador Qin Shi Huang, em 210 a.C., ele foi enterrado em um mausoléu digno de todas as suas conquistas em vida, uma extensa coleção de cavernas subterrâneas, contendo tudo que o imperador precisaria em sua vida após a morte. Os antigos chineses acreditavam, assim como os egípcios, que itens e pessoas enterradas com o ente poderiam ser levadas no pós-vida. No entanto, o impressionante mausoléu de Qin Shi Huang não teria enterrado em seu interior o numeroso exército chinês, nem outras pessoas comuns na rotina do imperador, como concubinas, administradores e servos. No lugar, o líder levou consigo tudo aquilo de que precisava para ser capaz de conquistar todo o pós-vida. Criados de terracota. O mausoléu de Qin Shi Huang, o primeiro imperador que unificou a China, é conhecido pelo exército de mais de 8.000 soldados esculpidos em terracota. A tumba foi encontrada em Xi'an, região central do país em 1974, por camponeses que perfuravam poços de água. Sua construção teria sido ordenada pelo próprio imperador, e contado com o trabalho de milhares de homens. A necrópole é tão grande que boa parte ainda não foi escavada. Número 6. Tumbas reais do Senhor de Sipã, Peru. São poucas as representações que temos atualmente de culturas que se desenvolveram pela América do Sul, antes dos Incas. Uma delas, por exemplo, é a Moche, também conhecida como Mochica, que se estabeleceu entre 100 a.C. e o ano 800, anterior à conquista inca da região. E o Senhor de Sipã se tornou uma das mais representativas figuras da cultura mochica, um grande dignitário que foi responsável por dominar quase todos os vales ao noroeste do Peru, entre os séculos 2 e 3. A descoberta de sua tumba foi um dos achados mais importantes da América do Sul. Os restos intactos do Senhor de Sipã, governante mochica, foram encontrados em Huaca Rajada, em Lambayeque, o maior sítio arqueológico da história peruana. Walter Alva foi quem encontrou a tumba do Senhor de Sipã, descoberta em uma grande plataforma de adobe em 1987. Junto ao Senhor de Sipã foram encontrados 600 artefatos, entre ornamentos de ouro, prata e turquesa, além de cerâmicas, e outros 8 corpos, 2 lhamas e um cachorro. A cultura peruana mochica se destacou pela produção de cerâmica realista e metalurgia refinada de ouro e prata. Este tesouro histórico está preservado no Royal Tombs Museum. Número 5. Tumbas reais de Micenas, Grécia.
Arqueólogos foram surpreendidos com gigantes mausoléus de reis que morreram há 3.500 anos, e foram enterrados junto a peças de ouro com imagens de uma deusa egípcia, na Grécia. Durante as grandes escavações, arqueólogos encontraram 2 túmulos monumentais na região do Peloponeso, na cidade de Pilos. O trabalho foi responsável por revelar 2 túmulos, com grandes câmaras circulares subterrâneas de pedra, cobertas por uma falsa cúpula em consola, comum durante o sepultamento de monarcas micênicos. A maior delas mede 12 metros de diâmetro por 4,5 de altura. Em uma das sepulturas, corpos continham máscaras mortuárias de ouro, ornamentos e vasos de prata e ouro, além de armas de bronze. Número 4. Barco funerário de Sandenhoe, Inglaterra. A descoberta de um barco funerário em Sandenhoe, costa leste da Inglaterra, revelou um tesouro da época do período posterior à saída dos romanos, entre os séculos 5 e 10. O achado revela detalhes da Alta Idade Média na Inglaterra. O navio de madeira de 27,4 metros de comprimento, arrastado a 800 metros do rio Deben, foi enterrado dentro de um monte, e com ele um rei guerreiro anglo-saxão, que morreu há 1400 anos em East Anglia, no Reino Unido. Ele foi colocado dentro do navio e cercado por tesouros. Arqueólogos que escavaram o monte em 1939 recuperaram armas, um capacete de guerreiro, um escudo, e tesouros intrincados feitos de metais preciosos e joias, juntamente com fileiras de rebites de ferro. A maioria das peças está exposta no Museu Britânico de Londres. Esse famoso navio funerário anglo-saxão foi provavelmente o último de seu tipo, talvez seja o que restou de uma suntuosa tradição funerária medieval inglesa. Número 3. Tumbas reais de Ur, Iraque. Uma série de tumbas reais foram escavadas em Ur, e revelaram ao mundo, em 1928, alguns dos mais espetaculares artefatos arqueológicos, boa parte de ouro e pedras preciosas. O arqueólogo responsável por esta grande descoberta de Ur, Leonard Woolley, muitas vezes esteve diretamente associado à reconstrução bem-sucedida de objetos que teriam se perdido, se ele não fosse o responsável pelo projeto. Entre as relíquias estão o famoso estandarte de Ur, que se acredita ser uma caixa de som, uma rica diadema, e uma lira adornada com a imagem de um boi barbudo. Em uma das mais impressionantes tumbas, uma rainha possuía roupas luxuosas e estava acompanhada por outros 74 corpos. Embora cerca de 2.100 tumbas tenham sido escavadas em Ur, a atenção frequentemente se concentra nas 16 designadas reais, porque estas continham mais do que um simples corpo acompanhado de poucos objetos. No entanto, as características para designar os sepulcros como pertencentes à elite suméria são divergentes entre os autores. Muitos acreditam que as tumbas reais são aquelas que tinham um prédio funerário feito de tijolos, ou pedras, e não um simples buraco cavado. Os objetos encontrados no local foram divididos em 3 museus: o Museu Nacional do Iraque, o Museu da Pensilvânia e o Museu Britânico. Número 2. Tumba 43 de Varna, Bulgária. A necrópole de Varna, também conhecido como Cemitério de Varna, é um sítio arqueológico funerário que se encontra na parte ocidental da zona industrial de Varna, na Bulgária. O local é considerado internacionalmente como um dos sítios-chave da pré-história. A necrópole da Idade do Cobre revelou em 1972, entre quase 300 enterros, uma riquíssima tumba, provavelmente de um chefe local. A nomeada Tumba 43 continha 990 objetos de ouro. O sepulcro 43 tinha mais ouro do que tinha sido descoberto no resto do mundo nessa época. Essas seriam algumas das mais antigas peças trabalhadas do metal precioso já descobertas. Entre os artefatos estão braceletes, colares, amuletos, cetros e até um falo. O túmulo também revelou armas e ferramentas de cobre, cerâmicas e belas conchas marinhas. Alguns túmulos não contêm esqueletos, mas oferendas fúnebres, e estes sepulcros simbólicos são os mais ricos em artefatos de ouro. Os achados demonstram que a antiga sociedade de Varna mantinha relações comerciais com terras longínquas, exportando talvez objetos de metal. Revela também as crenças religiosas desta cultura, em relação à vida além da morte, com diferenças hierárquicas. Número 1. Tumba de Pacal em Palenque, México.
Por mais de 1000 anos a tumba de Pakal esteve escondida abaixo do chamado Templo das Inscrições, na antiga cidade de Palenque, em Chiapas. Foi o arqueólogo mexicano Alberto Ruiz de Urillier, em 1952, que após descobrir um túnel e retirar toneladas de escombros do caminho, chegou a uma ampla câmara mortuária que continha um enorme sarcófago de pedra, decorado com inscrições. As inscrições hieroglíficas de Palenque relatam que o dignitário maia, também conhecido como Pakal II, morreu no ano 683. 9 guerreiros modelados em estuque rodeavam a extraordinária lápide esculpida, em uma laje monolítica de aproximadamente 7 toneladas, 2,20 metros de largura por 3,60 metros de comprimento. Junto ao túmulo, além de uma série de objetos, os mais impressionantes de jade, como a máscara mortuária, estavam outros 6 corpos, que se acredita serem de pessoas sacrificadas. Essa impressionante máscara funerária coberta com mosaico de jade, foi incluída nas ricas ofertas em que o Sr. Kainichi Janabe Pakal foi enterrado. Deve ter cumprido 3 objetivos: representar as características físicas do soberano, indicar os atributos da divindade após a morte e expressar a essência da religião e dos costumes maias. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 descobertas arqueológicas de tumbas intocadas. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!